Por que esse a galera deixa de fora, né? Você vai estudar verbos com prefixos e esse a galera deixa de fora. Será que é porque ele forma aquele verbo de fazer ousadia, de dar uns amassos por aí? Talvez, não sei. Mas só deixar de fora esse exemplo, mas comigo eu vou dar. Eu vou dar esse exemplo hoje e a gente vai estudar agora um prefixo que é muito usado na fala, muito, muito, muito mesmo, mas você não aprende nos livros didáticos. As pessoas costumam, os professores costumam deixar de fora, não sei porquê, mas é um prefixo muito usado em alemão, que é esse aqui, ó. R-U-M, rum. Então a gente tem um verbo laufen, mas a gente também tem um verbo rumlaufen. Meckern, mas tem um outro verbo que é rummeckern. Machen, mas tem um verbo que é rummachen. Afinal, que diacho de rum é esse aqui? O que é que esse prefixozinho que você coloca no verbo, o que é que ele faz do verbo? Como é que ele transforma o verbo? Então a gente vai estudar a partir de agora 5 verbos alemães que entregam o clima da frase só por causa desse rum que está aqui antes. Então eu vou te explicar qual é o significado desse prefixo e através disso você vai entender qual é o significado do verbo. E esse assunto é muito importante para você conseguir falar de uma forma mais natural, porque isso aqui é muito usado em alemão. Vamos falar logo de cara o que é isso aqui. Esse prefixozinho aqui, ó, RUM, você vai usar quando for uma ação sem foco específico. Uma ação sem um foco específico. Então, traz a ideia, por exemplo, de um movimento que não é preciso. Traz a ideia de estar andando por aí sem muita clareza, sem destino. E aí, através desse prefixo, você pode até deduzir. Ah, rapaz, então quer dizer que esse prefixo aqui, rum, ele traz a ideia de algo meio aleatório, meio solto ou em volta. Beleza? Então, rum mostra que o alemão não é um idioma tão rígido quanto você pensa. E é a forma que o alemão lida com imprecisão, né? Através de verbo, através de prefixo. É um prefixozinho que vai mostrar essa imprecisão aí, né? Que, como eu falei, sem rumo, em volta, por aí. E é muito relevante para quebrar essa ideia de que alemão é um idioma muito engessado, beleza? Bora para o primeiro exemplo? Vamos lá. O primeiro verbo que a gente vai trabalhar aqui é o verbo rumlaufen. Então você já conhece o verbo laufen, né? Que pode ser andar, às vezes tem o sentido de correr, quando você fala ich gehe laufen, eu vou correr, dar uma corridinha, mas também pode significar andar, beleza? Olha que interessante isso aqui. Quando você coloca o rum antes e fica rumlaufen, é o andar por aí, andar sem destino. Olha esse exemplo. Ich war total genervt, ou seja, eu estava ali super irritado, und bin einfach eine Stunde rumgelaufen. Então, ó, eu estava bem irritado, e o que é que eu fiz estando bem? Eu saí por aí por uma hora. Eu simplesmente saí por aí, né, por uma hora. Então o verbo rumlaufen, aqui ele está no passado, né, no particípio, porque a frase, essa parte final está no passado, mas ele traz essa ideia de que você realmente não andou em direção a um destino específico, você andou por aí. Próximo exemplo, com o mesmo verbo, só para você fixar melhor. Olha que interessante. Aqui é você falando para uma amiga sua que você... o que é que você costuma fazer na hora do almoço? Do seu almoço do trabalho? O que é que você faz? Aí você chega para ela e fala assim... in der Mittagspause, ou seja, ali na pausa do almoço, na hora do almoço, laufe ich oft einfach rum. Então lembra que é um verbo separável, né? Então o verbo é rumlaufen. Nessa frase você separa aqui esse prefixozinho. Mas qual a ideia desse verbo? Andar por aí. Se alguém perguntar por mim, disse que fui por aí. Na verdade, fui por aí, né? Mas dá pra falar, disse que andei por aí. Então, rumlaufen, andar por aí. Ó, na hora do almoço, eu simplesmente saio andando por aí. Pra quê? Para que eu espaireça, para que eu, enfim, não fique preocupado, pense em outras coisas, não esteja preocupado com a vida, desestresse, enfim. Beleza? Qual é o próximo verbo, então, com o prefixo rum? Tem esse verbo aqui que é muito massa, ó. Olha que interessante. Ó, tem o verbo meckern, que é reclamar. E reclamar à toa. Rummeckern.
Percebe que a gente está vendo aqui o sentido que o prefixo rum dá à frase? Ó, meine Kollegin, minha colega, meckert den ganzen Tag nur rum. Ou seja, minha colega, ela fica reclamando o dia inteiro. É aquela pessoa que fica reclamando, sabe? Fica andando aí, reclama, fica reclamando à toa. Rummeckern. E aí, über alles é você falando que ela faz isso em relação a tudo. Então, meine Kollegin meckert den ganzen Tag nur rum. Minha colega, ela reclama o dia inteiro. Über alles. Sobre tudo. Então, o prefixo rum realmente traz essa coisa de sem foco específico, né? Por aí, em volta. É um prefixo muito usado, meu Deus do céu. Bora pro próximo verbo? Olha que interessante. Você conhece o verbo liegen, né? Quando você fala assim, was machst du gerade? E aí, pô, já tá tarde e tudo mais, você fala assim, ich liege einfach im Bett. Ou seja, eu tô deitada ou deitado na cama. Então, ich liege im Bett. Eu tô deitado na cama. O verbo liegen, estar deitado. E o verbo rumliegen? Se você tá desde o começo da live, você já entendeu o sentido. Você já entendeu o sentido. Ficar deitado por aí. Você pode usar isso para um ser humano que realmente fica jogado ali, no sentido de ficar jogado lá com as pernas escancaradas e tudo mais, mas você também pode falar de objetos. No caso aqui a gente está falando das roupas, né? Você está cansada do seu marido ficar largando a roupa por aí. E você quer expressar exatamente o que eu acabei de falar. Ravili, eu quero expressar em alemão que meu marido, ele fica deixando as roupas espalhadas por aí. Esse por aí, velho. O prefixo rum vai dar esse sentido do por aí. É um prefixo muito poderoso para você mostrar mais autonomia de fala, mais naturalidade, mais precisão também, porque você quer falar justamente isso. Fica deixando a roupa por aí. Então, die Klamotten von meinem Mann, ou seja, as roupas do meu marido, liegen wieder überall rum. Então, as roupas do meu marido, elas estão jogadas de novo para todo lado, por todo lado. Posso te passar uma técnica de leitura em alemão? Às vezes você se depara com essa frase aqui, você fala assim, pô, frase longa danada, meu Deus, não sei o quê. Eu vou te passar uma técnica interessante de leitura. Aqui, ó, quando você quiser entender o cerne da frase, o sentido principal da frase, você começa a eliminar palavras extras. O que é que você vai deixar aqui? Sujeito, die Klamotten, as roupas. Isso na leitura, tá? Na hora de ler. Você lê die Klamotten von meinem Mann, irrelevante no momento. Irrelevante por quê? Porque não importa de quem sejam as roupas, eu quero pegar o cerne da frase. Die Klamotten, as roupas, liegen, vida, irrelevante. Überall, irrelevante. Irrelevante por quê? Porque você pode constituir uma frase sem essas palavras aqui. Vamos pegar o cerne da frase. Die Klamotten liegen rum. Acabou. As roupas liegen rum. Ou seja, estão largadas por aí. Essa é uma técnica de leitura. Já usei muito essa técnica de leitura. Pega uma frase alemã grande, você vai eliminando um monte de informação ali para ficar com o cerne da questão, para entender, começar a interpretar a frase. Interpretei ali o grosso, aí beleza, agora eu vou para a parte que especifica. Aí você vai para a parte que especifica para entender o detalhe da frase. Isso te ajuda não só a compreender a frase, mas a entender melhor a estrutura das frases alemãs, quando você simplifica. E claro que você pode ter uma objeção, né? Porra, Vili, mas aí é foda, né? Eu não sei fazer isso, como é que faz? Faz o seguinte, o bizu procura sujeito e verbo, para começar. Sujeito e verbo. Sujeito está sempre conjugando o verbo. Procura sujeito e verbo, você vai ter o grosso ali. Aqui no caso é die Klamotten liegen rum. Cadê o brother? Perguntou um negócio aqui. Rodrigues, Rafael. Roupas não era Kleidung? É porque Klamotten é usado na linguagem informal, por isso que eu trouxe aqui.
Você poderia ter falado também, die Kleidung. Não tem problema não. Mas die Klamotten é uma palavra usada na linguagem informal. Die Klamotten liegen rum. Beleza? Bora para o próximo exemplo com esse mesmo verbo, que é o verbo rumliegen. Olha, agora, olha que interessante isso aqui, você vai gostar. Você falando isso aqui, imagine você falando isso. Am Sonntag hab ich einfach den ganzen Tag auf dem Sofa rumgelegen. Ou seja, no domingo, o que é que você fez no domingo? No domingo eu só fiquei jogado no sofá o dia inteiro. Am Sonntag habe ich einfach den ganzen Tag auf dem Sofa rumgelegen. Aqui agora você colocou, é uma frase no passado, né? Então tem um verbo aqui ajudando a montar esse passado. O primeiro verbo ajudando a montar o passado está aqui no começo. E você tem aqui o rumliegen no particípio, fica rumgelegen. Então, am Sonntag habe ich einfach rumgelegen. Bora procurar de novo o cerne da frase aqui, o basicão da frase? Você pode falar am Sonntag hab ich rumgelegen. No domingo eu fiquei jogado, com as pernas para cima. Não que literalmente estava com as pernas para cima, você entendeu. No Brasil, em português, a gente usa essa expressãozinha para dizer que você não fez nada. Pegou o bizu? Do rum? É bem interessante, né? Bora para a próxima. Essa aqui agora. Essa aqui você vai gostar. Esse verbo, um dos sentidos do verbo que eu vou mostrar agora, você conhece muito bem o verbo machen, correto? Não conhece o verbo machen? Fazer? Você também pode colocar ali no comecinho de machen, você pode colocar também esse prefixo aqui. Rum. Que sentido vai dar? Alguém sabe comentar aí? O que é que significa rummachen? Um dos sentidos? Muito comum. Provavelmente é algo que você já quis falar em alemão e talvez você tenha travado na hora de falar isso. Rummachen é ficar de pegação. Dar uns amassos, ficar de pegação. É esse verbo. Rummachen. Ah, vire do céu. Então quer dizer que se eu quiser dizer, sei lá, nossa, os dois ficaram se pegando na festa na frente de todo mundo, se atracando lá, que não sei o quê. Você vai usar o verbo rummachen. O Rafael falou, fazer qualquer coisa? Não, no exemplo que eu estou dando aqui é fazer ousadia. Ficar de amasso. Ficar de pegação. Mão ali, mão aqui, que não sei o que, parará, pererê, pororô. Você já sabe que você está entendendo o que eu estou falando. Ó, o exemplo. Die zwei, ou seja, die zwei se referindo a duas pessoas, né? Os dois, die zwei, haben, ou seja, por que haben? Passado. Die zwei haben auf der Party, ou seja, na festa, voll rumgemacht. Os dois ficaram se pegando na festa ali, né? Voll tá dando tá intensificando, né? Os dois ficaram se pegando na festa ali, se atracando. Vor allen. Vor allen é na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Die zwei haben auf der Party voll rumgemacht. Vor allen, na frente de todo mundo. Bora dar o mesmo exemplo, bora dar outro exemplo com esse mesmo verbo aqui. Agora só, imagine você acostumada com brasileiro. Imagine só que, sei lá, que você é baiana, acostumado com a pegada do baiano. Aí você muda para a Alemanha e fica com o alemão. Só que aí você percebe que é diferente, você não gostou muito do que estava rolando ali e tal. E aí você comenta com a sua amiga alemã. Falou, amiga alemã. Lá no Brasil é diferente. Aqui tá faltando sal, viu? Aí você chega pra sua amiga alemã e fala assim, ó. Ich hab mit ihm rumgemacht. Ou seja, eu dei uns amassos ali com ele. Aber, ehrlich gesagt, mas,
sendo sincero, falando, né, sinceramente, war es kein Feuerwerk. Aqui, esse Szinho aqui, ó, na verdade, é aquele pronome es. É S, só que você pode juntar, né? Was. Aber ehrlich gesagt, was kein Feuerwerk. Ou seja, não teve química. Não teve química tradução livre, né? Porque Feuerwerk é fogos de artifício. Você compra ali no Réveillon, tal, coisa assim. Mas aqui tem o sentido de que não teve química, né? Ou seja, es war kein Feuerwerk. Não foi essa coisa toda. Mas quando você fala assim, ó, ich hab mit ihm rumgemacht, tem esse sentido de que você deu uns amassos com ele. Verbo interessante, né? Ou seja, tem o verbo machen, que você conhece, mas aí você coloca o prefixo rum para dar esse sentido de que ficou de amasso ali e tal. Ou seja, o que é que... Fazer sem foco. Dar uns amassos. Maravilha. Próximo verbo que a gente tem é o verbo... Você tem o verbo, por exemplo, commandieren. Comandar. Pode ser, por exemplo, um general comandando a tropa, sei lá o que das contas. Agora você também pode colocar o prefixo rum antes. E aí você tem rum commandieren. E aí qual o sentido que vai dar? Você já sabe. Você que está aqui desde o começo da live, você já sabe. Que é ficar mandando à toa. Ficar mandando nos outros por aí à toa. A pessoa ama fazer isso. Se você, por exemplo, tem um chefe assim, não faz nada e fica enchendo o saco dos outros. Você pode falar: Mein Chef macht nichts. É nichts, linguagem coloquial. Mein Chef macht nichts. Meu chefe não faz nada. Aber er liebt es. Ou seja, ele ama. Ele ama o quê? Rum zu kommandieren. Ele ama ficar, ele adora, ele ama ficar mandando nos outros. Ficar mandando, né, comandando por aí. E se você odeia gente assim, que gosta de comandar, você, ó, ich hasse es, wenn Leute rumkommandieren, ou seja, eu odeio quando as pessoas ficam comandando por aí, dando ordens por aí, als wären sie was Besseres. Como se eles fossem, sei lá, algo melhor, superiores nesse sentido. Muito interessante esse prefixo, né? Rum. É muito usado, muito mesmo. E é quando o alemão ele realmente quer falar de uma ação sem um foco específico. E a gente estudou aqui vários verbos hoje, né? E são verbos que realmente trouxeram isso, né? Rumlaufen, andar por aí. Rummeckern, ficar reclamando por aí, resmungando, à toa. Rummachen, a gente viu que um dos sentidos é ficar ali de pegação, tá? Mão ali, mão aqui, que não sei o quê. Então, esse prefixo é muito importante, espero que você tenha entendido. Lembrando que as matrículas para o curso Independência no Alemão estão finalizando. Se você quiser entrar, link na bio. E aí você tem 30 dias para testar o curso completo, do zero ao avançado, focado no imigrante. Se você é imigrante e não fala alemão com confiança no dia a dia, o link está na bio para você por pouco tempo. Então, depois você pode me procurar. Quer entrar, não vai ter como mais. Eu, inclusive, vou viajar para o Brasilzão. Quarta-feira eu vou, na verdade. Eu vou para o Brasil, para minha Bahia, vou ficar um tempo lá. Que eu preciso de férias. 3 anos, gente, sem ir na Bahia. Como é que aguenta, né? Preciso dar um rolezão lá. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês. Tamo junto e até a live de amanhã às 20 horas.